Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, espero que a minha internet colabore, tá ok? Olá, Roberta, você pode entrar, né? Deixa eu ver aqui para te dar o. Vamos esperar uns minutinhos para a Roberta entrar, né? Na nossa sala virtual. Espero que vocês estejam bem. Olá, Roberta! Tudo bem? Boa Oi, tudo noite. bem? Tá me ouvindo? Pode deixar aberto. Colabore com isso também. Gostaria de dizer que eu estou Para mim tá muito falhando um feliz. pouco. Eu não sei se é a sua internet ou se é a minha. Eu vou deixar aqui a porta aberta por causa do sinal. Só um minutinho. Tá falhando? Você não consegue me ouvir bem? Eu tô vendo a imagem bem distorcida sua, mas não sei se é a sua internet ou se é a minha. Deixa eu trocar aqui, eu vou botar até o Wi-Fi. Peraí, tirar do Wi-Fi e botar o outro. Tá bom. Gente, vocês que estão aí nos assistindo, vocês poderiam, por gentileza, nos dar o feedback para saber se vocês estão. A Roberta, para mim, aqui agora, ela travou. Não parece. Ah, mas agora voltou. Gente, por gentileza, eu vou pedir para vocês, se em algum momento travar a internet, nos avisar, ó, não estou conseguindo mais ouvir, a imagem está congelada, tá ok? Vou pedir esse feedback aí para vocês, para a gente, né, assim, espero que não aconteça. Assim, já aconteceu em outras lives que eu fiz, tá? Mas isso não foi impedimento para o conteúdo para o conteúdo das lives, né? Mesmo assim, foram lives que deram certo no final das contas pelo conteúdo. O psicólogo Samuel disse que as duas conseguiu ouvir a gente. Tá, ele falou que agora está normal. Ok. Ok. Bom, de qualquer forma, nós podemos seguir e se tiver qualquer interferência, a gente vai tentando dar conta. Ele disse que está ouvindo bem. Ótimo, excelente. Que eu acho que a questão primordial é a gente conseguir se ouvir, né? A imagem, eu acho que é até o de menos. Boa noite a todos vocês que estão entrando agora, ingressando. Gente, então vamos ao que interessa, porque o tempo passa muito rápido. E esse assunto é denso. Bom, eu queria, num primeiro momento, eu vou me apresentar rapidamente, tá? Vou também apresentar a Roberta aí, né? Depois ela vai também terminar de se apresentar. A gente vai dizer aí quem nós somos na fila do pão, né? E aí, o que acontece? Depois a gente vai falar sobre esse assunto bem denso, né? Eu preparei um conteúdo aqui bacana para dividir com vocês, um conteúdo preparado com muito carinho. Imagino que Roberta também fez o mesmo. Bom, no caso, eu sou psicóloga clínica, né? Atendo no consultório, atendo adolescentes, casais, adultos, idosos, né? Atendo essas demandas que é o tema da nossa live de hoje, né? Automutilação e prevenção ao suicídio, né? Assim, atuo muito com isso, muito mesmo. Depois em algum momento, eu vou dividir com vocês essa minha experienciação, né? Principalmente na prevenção do suicídio, né? Que eu tenho visto, e é algo, assim, de uma imensa alegria, né? Poder ajudar a fazer sentido, dar sentido à vida do outro, né?
E aí eu acho que esse encontro de hoje é para isso. É para dizer, assim, eu pelo menos, eu não sei Roberta, mas eu parei tudo na minha vida para estar aqui com vocês. E faço isso com uma alegria muito grande no coração, né? Eu, infelizmente, tive que desmarcar por imprevistos pessoais, enfim, de uma série de imprevistos. Essa live deveria ter acontecido já há algum tempo, mas por infidelidades do meio não aconteceram. Está sendo hoje, né, nessa data, numa quarta-feira. E aí, continuando nessa apresentação, eu sou psicóloga clínica, também especializada em direitos humanos e saúde, com ênfase na violência doméstica, na violência contra a mulher. Atualmente faço também um curso de formação clínica, né, na abordagem centrada na pessoa. Vou falar um pouco tentar fazer um diálogo, uma discussão aí de como essa abordagem cuida com muito carinho dessas demandas complexas, tá ok? Vou dividir isso com vocês em algum momento hoje. E, na verdade, gostaria de passar a voz aí, né, para Roberta, para ela terminar de se apresentar. Na verdade, queria falar, né, que Roberta é doutora, assistente social, bombeira militar, pós-graduanda em psicanálise, né, muitas e muitas coisas, né, uma pessoa aí super especial que vem também atuando nessa demanda tão intensa, árdua, né, e que necessita muito carinho, afeto, cuidado, né, para a gente atuar aí. Roberta, gente, é uma pessoa que eu conheci através de outras lives, né, também sobre esse assunto, e aí nós estamos aqui juntas para dialogarmos com vocês sobre esse tema, né. Infelizmente eu não conheço Roberta pessoalmente, mas vou conhecer aí um dia, né, espero eu. É isso, então passo Quer dizer, antes de passar a voz para a Roberta, eu queria também só fazer uma observação seguinte. Vocês podem ficar à vontade para dividir ao longo do nosso diálogo, à vontade para dividir experiências, falar contribuições também sobre o que vocês pensam sobre o assunto, né? Nós vamos ficar aqui, dividir um conteúdo científico, mas ficar atentas, né, ao que vocês estão aí colocando nos comentários. Não sei se vai dar para falar sobre todos os comentários, mas alguns eu pretendo e gostaria muito de que vocês se sentissem à vontade para isso, né? Porque isso aqui, mais do que uma live, é um espaço de acolhimentos, afetos, e mais do que nunca, que bom que vocês estão aqui, porque vocês são importantes para mim e para a Roberta, tá bom? Um forte beijo e a gente vai se falando aí nesse diálogo com muito afeto. Boa noite, gente. Espero que esteja todo mundo me escutando bem. Então, assim, a gente acolhe esses convites com muito prazer, né? Porque a gente precisa falar desse tema que ainda é um tabu, né? Já melhorou muito, né? Como diz uma ex-professora minha de graduação, a gente já consegue colocar o bode fedorento no centro da sala para falar sobre ele, né? A gente não esconde mais, né, esse bode. Mas ainda é um fenômeno que tem muitos mitos por trás, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, assim, esmiuçado dessa questão da automutilação, do suicídio, mas eu acho importante a gente trazer algumas discussões e algumas reflexões, porque eu acredito que a Cinelli também tenha essa experiência na prática dela de atendimento ou no dia a dia dela de convivência com as pessoas, que são algumas frases que a gente escuta e que não ajudam, né? Muito pelo contrário, assim, na maioria das vezes aprofundam ainda mais o sofrimento da pessoa que está com essa grande, profunda dor emocional, grande, profunda dor existencial. Um dos mitos principais que a gente escuta é as pessoas dizerem que o ato suicida é falta de Deus. É uma pessoa sem fé. Porque se a pessoa tivesse fé, ela não estava passando por isso.
E isso é muito danoso, porque, primeiro, a gente está julgando, né? Segundo, como que a gente pode dizer que é falta de fé? E aí eu vou fazer uma provocação aí para quem está me assistindo. É recorrente, de amplo conhecimento de todo mundo, duas referências religiosas, né, como o padre Marcelo Rossi, né, e o padre Fábio de Mello, que declaradamente já avisaram a comunidade, né, em rede social, em entrevistas, que sofrem de depressão. E eles são representantes na Terra, né, na nossa sociedade, da religião, né, de Deus, né? E aí, será que realmente é falta de Deus? Por que a gente fala isso para uma pessoa que está com dor emocional, né? Outro mito que a gente escuta muito é que, assim, é um ato individual. A pessoa fez porque ela quis fazer, né? Ela tinha outra opção, né? Ela fez porque ela achou que era isso mesmo e acabou. E não é bem assim. A gente sabe que uma das principais causas, né, associadas à depressão, associada ao suicídio, é a depressão, que é uma doença psíquica, né? Então, assim, não é um puro ato individual. Tem algumas questões que estão atreladas à psique e que precisam de tratamento, né? Então, não é só uma vontade, deu vontade, eu fiz, não é isso, né? Outra questão que a gente escuta muito. Isso daí é só para chamar atenção. Quem fala não faz, né? E aí, eu quero desmistificar isso. Primeiro, quando a pessoa está com uma forte dor emocional, ela está chamando atenção, sim, mas não é essa chamar atenção pejorativo que a gente escuta por aí, né? Ela está chamando atenção para a dor dela, para o sofrimento dela, para aquele vazio profundo, aquele buraco que ele sente no centro do peito. É para isso que essa pessoa está chamando atenção. Para essa dor, para esse sofrimento, né? E muitas vezes a gente não dá o valor, não dá a escuta, não dá o cuidado que a pessoa está precisando naquele momento. Outra coisa que a gente escuta muito: nossa, mas foi de uma hora para outra. Essa pessoa não deu sinal nenhum, né? Nunca disse nada. Como assim? Ontem estava sorrindo comigo, estava contando piada, estava rindo. Como é que a pessoa fez isso? Né? Como se a prática, né, o ato suicida, ligação única e exclusivamente com um único fato que aconteceu na vida da pessoa. E não é assim. Né? O Roberta, suicídio é... Sim. Posso fazer rapidamente um parênteses nisso que você está falando? O que eu vejo muito... Pode. O que eu vejo muito em relação a isso que você está falando é que eu percebo, né, no meu trabalho, mas não só no meu trabalho, na vida pessoal também, as pessoas, sem tentar generalizar, que a gente não pode generalizar, mas assim, eu vejo muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas tentam ignorar, na verdade as pessoas não sabem lidar com os sentimentos como raiva, angústia, tristeza, medo, né? E aí, em algumas situações e eventos ao longo da vida, a pessoa tenta ignorar esses sentimentos porque é difícil de lidar com eles. E aí acaba colocando para debaixo do tapete. Ignorar, passar por cima mesmo. Só que o corpo, ele emite sinais, né? Por exemplo, é possível a gente identificar sinais do nosso corpo com uma alteração no sono, uma alteração na alimentação, né? Um excesso de apetite ou uma falta de apetite, né? A questão do sono, as insônias, no plural, porque existem vários tipos de insônia, né? E também a questão do excesso de sono. Enfim, uma série... Esses dois exemplos são só dois exemplos de sinais que os nossos corpos, né,
eu me incluo nessa, eles emitem pra gente, quando a gente tenta ignorar esses sentimentos. Só que é muito saudável a gente passar por esses momentos, né? Vivenciar a tristeza, a dor emocional, o medo, enfim. É só esse parênteses que eu queria fazer nessa sua fala agora, aqui e agora. Uhum. Assim, é porque tem um outro tabu aí envolvido, né? Às vezes eu escuto das pessoas que a gente não deve fazer prevenção do suicídio porque a gente está falando no suicídio. Ora, gente, prevenção é prevenção. Prevenção nunca vai ser um estímulo de suicídio, né? A prevenção é justamente para dar informação, né? Prestar informação para a sociedade, para as pessoas, de forma que elas consigam identificar esses sinais aí que Sinelly está falando. Muitas vezes as pessoas nem sabem o que está acontecendo, não, assim, vieram de uma cultura, né, familiar em que isso era tido como frescura, né? A depressão, ela ainda é vista por muitas famílias como frescura, como essa questão de chamar atenção. Por quê? Porque a depressão, ela não tem um diagnóstico de imagem, né? O exame de sangue não vai acusar. É um diagnóstico que é feito clinicamente. E algumas pessoas têm dificuldade, algumas famílias potencializam a dor dessa pessoa que está em sofrimento, dizendo que é besteira, que é frescura, né? E isso é muito ruim, né? A gente passa ao longo da nossa vida por diversos momentos onde a gente tem que administrar esses sentimentos que Sinelly falou, né? Frustração, ansiedade, né? Perdas, né? E é através de todo esse processo que a gente vivencia ao longo da nossa vida que a gente vai algumas carcaças e criando, né, algumas ferramentas que vão fazer com que a gente consiga lidar com outras experiências similares. Só que a gente também tem um outro mau hábito. A gente tem o mau hábito de comparar dor. Dor tem como ser comparado? Mas a gente faz pra caramba, né? Parece que é uma necessidade de mostrar que tem um outro pior do que aquele que está falando com ele, né? Com a gente. E isso não ajuda, isso não acrescenta, isso só piora o quadro de uma pessoa que está em adoecimento emocional. Porque aí ela pensa assim, poxa, mas de que adianta então eu falar se quando eu falo, alguém vem dizer para mim que fulaninho, ciclaninho, beltraninho tem um problema 3 vezes maior do que o meu. Ora, mas eu é que estou sentindo essa dor, né? Por quê? Porque a gente, ao longo da vida, vai armazenando as ferramentas que a gente vai adquirindo ao longo da vida e vai lançando mão desses problemas do cotidiano, com as frustrações da vida. Só que a minha experiência de vida é diferente da Sinelly. Né? A gente, mesmo que a gente tivesse sido criadas juntas, dentro da mesma casa, a gente teria experiências diferentes. Porque nós íamos ter círculos de amizades diferentes, até em gêmeos tem círculos de amizades diferentes. Né? Então, as experiências iam ser diferentes e a forma como a gente ia lidar com as dificuldades seriam diferentes. Então, a gente não deve comparar a dor. Isso é muito danoso, né? E uma outra coisa que a gente talvez faça mais hoje, acredito, que a Dinha falou aqui, ó, só o dono da dor sabe onde dói. Isso mesmo, só o dono da dor sabe onde dói. As experiências são únicas, né? Outra coisa que a gente vê muito, e eu acho que tem a ver com a forma como a gente está vivendo hoje em sociedade, a gente é cobrado muito no dinamismo, né? Hoje mesmo, a gente agora está usando a internet para fazer uma live em função do contexto que a gente está vivendo pandêmico, né? Teve que adquirir
um novo normal nas nossas práticas, que incluem o digital. Já estava sendo incluído, mas aumentou a inclusão do digital, porque é importante a gente prestar uma informação que é de interesse público, né, como essa de prevenção ao suicídio. Mas a gente encontra hoje as pessoas com muito pouca tolerância à escuta. O que eu quero dizer com isso? A gente, ao mesmo tempo que está assistindo uma live, a gente está respondendo o WhatsApp e a gente está trabalhando no computador. Então, se alguém pergunta assim, ó, e aí, tá tudo bem? Sinceramente, gente, assim, sinceramente, vamos botar a mão na consciência. A gente espera que o outro fale assim, não, tá tudo bad. Tô bad, não tá legal, tá ruim para mim. A gente espera realmente isso? Porque, assim, o que eu vejo é um automatismo nas falas, né? E nas perguntas. Quando você pergunta, oi, tudo bem? Você já espera a resposta automática, tudo bem, né? E aí, a dificuldade também, que é nossa, não é da pessoa que está com dor emocional. Se você perguntar para uma pessoa que está com dor emocional se ela pretende se matar, se ela tiver com ideação suicida, ela vai falar sim, claramente. Ela não vai esconder que ela está com dor emocional e que ela pensa na morte como a solução da sua dor. Quem não está preparado para escutar isso, somos nós. Né? Porque quando a gente escuta isso, tem que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar o grilinho, né? O grilinho, né, apitando ali, né? Então, assim, a gente precisa fazer algo, né? Fazer algo com essa informação. Então, a gente precisa perguntar, mas tentar dar uma resposta. Ah, Roberta, mas caramba, e se eu não souber, assim, eu só consigo acudir, escutar e acudir. Poxa, você já está fazendo coisa pra caramba, porque as pessoas nem escutam, né? Então, assim, a escuta é muito menosprezada, mas se você for parar para observar, quando a gente oferece nossos ouvidos para escutar, isso já proporciona um alívio enorme na pessoa. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Por isso que a gente tem as especialidades clínicas. Mas qualquer pessoa é capaz de acudir, né? De acolher a dor, né? Porque, por exemplo, sim, fala. Posso te interromper de novo? Pode. Rapidamente, só para fazer um parênteses. Uma psicóloga também, né? Araújo, ela falou, o melhor não seria... Cadê com a pergunta dela? O melhor não seria como você está? Eu estou aqui pensando que, independente da pergunta, se é oi, tudo bem, ou como você está, o que vai contar no final das contas é como o seu conjunto comunicacional está expressando ao outro. Porque quando nós falamos, nós não usamos apenas as palavras e o tom da voz, é todo um conjunto, uma postura, uma expressão facial. Então, dá para sentir se aquilo está sendo uma coisa forçada ou se está sendo algo realmente que o outro, né, está sentindo que você... como é que eu posso dizer? Que você está preocupado com ele, né? Então, independente de como é essa pergunta, a questão é o quanto de afeto se é colocado nessas perguntas ou como a gente está preocupado com o que o outro está querendo saber, né? Assim, com o bem-estar do próximo. Eu tinha uma outra coisa para falar sobre isso que você está falando aí aqui agora, mas como eu toquei na pergunta da outra psicóloga lá, acabou fugindo aqui, acabou vagando um pouco, né? Então, eu vou deixar você falar aí, e aí a gente depois vai continuando. O outro psicólogo aqui, o Simon, acho que é assim que pronuncia, ele falou um pouco da dimensão biopsicossocial. Exatamente. Temos que pensar a pessoa nesse formato, nessa conjuntura, né? E o que eu estou também aqui lembrando, né, é que eu já fiz, gente, imagino que Roberta também já fez, outros momentos
de encontros, sejam de palestras, de roda de conversa presencial mesmo, né, fora contexto de Covid, pandemia. E eu estou aqui lembrando que, por mais que o assunto seja o mesmo, de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, acaba que a forma como a gente dialoga é nova, é única, porque somos pessoas insubstituíveis. Então, a contribuição da Roberta e a contribuição de cada pessoa aqui faz toda a diferença para, mesmo que seja um assunto antigo, complexo e antigo, acaba sendo prazerosa essa forma da gente tentar desmitificar, ressignificar esse assunto que é tão denso, tão complexo. Uma observação rápida que eu não fiz, e acabei esquecendo no início, é que, aproveito também para avisar quem entrou depois, eu e Roberta não temos a intenção de esgotar o assunto, tá? A nossa intenção é disparar um diálogo, um espaço de acolhimento e muito afeto, para que vocês percebam que vocês não estão sozinhos, tá ok? E que, mais do que isso, se vocês conhecerem pessoas que de repente estejam passando por um momento de maior dor emocional, passando por um momento de depressão ou sofrimento psíquico, né? Que vocês percebam que ela está diferente, ela mudou um pouco, né? Por que não sermos, né, nós todos, multiplicadores desse conhecimento que estamos vivenciando aqui e agora, né? Porque eu aprendo muito com Roberta, com cada um que está aqui. Né, temos aí uma aprendizagem significativa, como diz, um conceito dentro da abordagem centrada na pessoa, né, e que aí eu já estou aí falando sobre. Mas, Roberta, desculpa, vou deixar você falar. Vou pedir para que daqui a pouco você também fale um pouco mais sobre a automutilação, né, que é um comportamento nada assertivo, né, para lidar com o sofrimento psíquico, né, enfim. Desculpe aí te interromper. Nada. Não, mas é isso mesmo, assim, às vezes, né, a pessoa está esperando mesmo a escuta, né, alguém que possa escutá-lo. A gente tem até como uma experiência aí difundida e apoiada, né, pelo Ministério da Saúde, o próprio CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que trabalha com pessoas de diversas formações, né, e com a escuta. Então, para ver como é que a importância da escuta, né, do momento da escuta. E aí, trazendo um pouco para essa discussão, que é nosso foco, né, que é a automutilação e suicídio, a gente precisa fazer duas observações. Dinha, vi aqui que a Dinha está falando que a bateria está acabando, mas está sendo gravado, ficar disponível, depois você pode acessar para a live sem problemas. Então, assim, a automutilação e o suicídio, né? A automutilação não é um fenômeno novo, é um fenômeno que já existe há muito tempo, assim como o suicídio também não é um fenômeno novo, né? A diferença é que hoje em dia a gente tem algumas especificidades. A automutilação, ela tem várias, por sinal, né? As principais delas são alguns jovens, né? A gente vê isso mais predominantemente entre os jovens e os adultos jovens, né? Juventude, os adultos jovens que estão ali na faixa etária da universidade. Às vezes ele é utilizado como uma forma preventiva ao suicídio. Caramba, Roberta, preventiva ao suicídio? Sim. Sabe aquele vazio que eu falei no início? Aquela dor, aquele buraco que fica no peito? Muitas pessoas que não sabem o que fazer com esse vazio, com essa dor, com esse sofrimento que não é palpável, desloca esse sofrimento para o ferimento físico, né? Enquanto ele está na minha pele, no meu físico, eu estou tratando, eu estou vendo a minha dor. Isso é uma explicação. A outra explicação é por questões de pertença de grupo, tá? Dois motivos. Ou porque a pessoa não quer se socializar
e ela sabe que se naquele grupo ela tiver com um corte, ela vai ser automaticamente excluída do grupo e vai ficar com os seus pares, né? O que são os seus pares? Aqueles que estão como ela, com cortes, né? Então, fazendo uma pertença de grupo, né? Mas, assim, o objetivo primário da automutilação não é o suicídio, tá? São coisas distintas. Quem se automutila não necessariamente está pensando em se matar, mas pode ocorrer. Em que sentido que isso pode ocorrer? Pode ocorrer porque lembra que um dos usos é aliviar aquela dor que não é palpável para uma dor palpável. Só que aquela dor que está física, ela vai cada vez aumentar mais, os cortes vão cada vez se intensificar mais, né? Se a gente não trata a dor só aumenta. Então, esse ferimento, ele vai sendo intensificado na pele, né? E pode ser, sim, que em algum momento aquele corte seja tão profundo que possa levar a pessoa ao suicídio, tá? Agora, suicídio ou ideação suicida, né? A gente precisa também esclarecer isso. A gente acha que a ideação suicida ocorre só quando a pessoa ela planeja um ato suicida que tá na cara que vai dar certo, sabe? Aquele assim, caramba, se ela fizer aquilo vai dar certo mesmo. Mas, quando a pessoa planeja um ato suicida, ainda que pareça pra gente, ou esteja na cara, que não vai conseguir levar a cabo, consumar o ato suicida, se a pessoa planejou com a intenção de, ela tá com ideação suicida, né? Muitas vezes, essa ideação suicida, ela vem acompanhada de uma autodepreciação constante. É aquela pessoa que diz assim, ó, eu não sirvo para nada, não tem mais motivos para eu estar aqui, né? Planejar meu futuro para quê? Eu estou vivendo um dia de cada vez, e se pudesse nem vivia mais. A minha vontade é deitar hoje e não acordar mais, sabe? Aquele sono profundo. É isso que eu quero para mim, né? Pessoas, a gente confunde muito, a gente acha que todo ato suicida ou a ideação suicida, ela vem acompanhada de uma carta de despedida. E não é bem assim. Muitas vezes a pessoa, ela começa a se desfazer de artigos, de objetos, de coisas que são muito importantes para ela, que em outro momento ela jamais daria para ninguém. Então ela pega uma blusa que ela ama muito e dá para uma pessoa, uma joia que ela nunca se desgrudou, que tem uma representatividade enorme na vida dela, e ela dá para outra pessoa. São lembranças que ela está deixando com determinadas pessoas num tom de despedida. E muitas vezes a gente não enxerga isso como um sinal de alteração de comportamento e de sofrimento emocional. Nem sempre a pessoa vai estar ali falando com você. Nem sempre uma ideação suicida vem acompanhada de prostração. Às vezes ela vem acompanhada de extrema agressividade. Às vezes dos dois, né, da prostração e da agressividade, né? Mas o principal, gente, se a gente está vendo que a gente tem alguém que está com todo esse sofrimento emocional, né, toda essa dor, você não precisa ser um profissional de saúde, é só você ser um ser humano, né? Ser humano é ser acolhedor, é usar da humanidade, é usar da escuta. Você pode escutar esse seu semelhante e falar assim para ele, poxa, olha só, eu estou entendendo que você está com um sofrimento muito grande, mas eu não tenho mais como te ajudar para além disso, mas eu posso ir junto com você, eu posso marcar essa terapia com você, mas é importante levar essa pessoa para uma terapia, porque quando a gente acha que tudo se trata por meio de medicamento, e nem toda dor é só medicamentosa. Veja bem, a gente
a gente tem uma dor emocional, a gente quer dizer que a gente tem algo em sofrimento psíquico. E quando a gente só toma um medicamento, a gente não está curando a dor, né? A gente só está anestesiando o sofrimento, porque a dor está lá. A gente não tratou a dor, a gente só anestesiou ela. E aí acontece às vezes as pessoas estarem usando anos e anos e anos uma gama enorme de medicamento e não tem a cura, né? A cura, se é que a gente consegue ser curado, porque dor emocional é constante. Como diz a Asnelli, né? Hoje eu já não sou igual a pessoa que eu fui ontem, e amanhã eu já não serei, porque eu já tenho as experiências de vida, de vivência com vocês hoje, né? Então, a gente se transforma todo dia, né? E então todo dia é uma oportunidade de mudança, mas também é uma seara onde a gente pode adquirir mais uma frustração. Faz parte. Né? Então, assim, mas como que eu vou lidar com a minha frustração se, olha aqui, ó, vê se vocês conseguem enxergar. Tá vendo o meu copo? Se o meu copinho de água só enche, eu não esvazio o meu copinho. Eu não trato as minhas dores. Então, o que vai acontecer? Uma hora, esse copinho vai transbordar. E aí, o que a gente enxerga é o pico, né? É a gotinha do copo que transbordou. É a ponta do iceberg. E aí a gente diz, caramba, essa pessoa estava com esse sofrimento todo? Como? Eu não percebi isso, né? E realmente, muitas vezes, a gente não percebe. Pela dinâmica da vida, do cotidiano, da correria, ou porque a gente tem aquelas questões lá, né? Poxa, né? Se eu perceber, eu tenho que falar. E se eu falar, como é que eu trato isso, né? Se isso não tá difícil até para mim mesmo, né? Conseguir compreender. Então, essas são algumas questões que a gente precisa estar atento, né? Ofertar escuta, porque escuta todo mundo pode ofertar. E não comparar dor. Uma outra coisa, gente. O ser humano não nasceu para viver sozinho. A gente pode muito bem optar em algum momento da nossa vida por passar um momento em isolamento. Mas experimenta botar um bebê bezerro, recém-nascido, e um bebê humano. E não dá comida para nenhum dos dois. Quem vai sobreviver? Peguei você. O bezerro. Porque o bezerro, logo ele vai levantar, vai caminhar e vai correr atrás da comida dele, seja na própria mãe, seja em outro. O nosso bebezinho humano vai morrer. Um bebê humano, ele necessita do outro para sobreviver. Então, a gente tem uma mania de se colocar como aquele que não precisa de ninguém, eu dou conta. Só que tem questões, tem determinadas dores que a gente não dá conta. A gente não dá conta sozinho. A gente precisa do outro, né? E aí, assim, é difícil para a pessoa que está em sofrimento emocional, muitas vezes ela pedir ajuda, não é porque ela não queira pedir, não. É porque ela já tentou entrar nesse assunto com várias pessoas e ela escutou essas comparações, que era frescura, que ela tem tudo. Por que ela está assim? Se ela não tem, não está faltando nada. A gente associa a dor emocional a um sofrimento, a falta de dinheiro, a problema financeiro. Se a pessoa não tem problema financeiro, ela não tem direito de ter dor emocional. Ora, mas é assim mesmo? Né? É essa a lógica mesmo? Né? Por que a gente faz isso? Né? Desde quando o sofrimento emocional tem a ver com ter mais ou menos dinheiro na conta bancária? Né? Tem várias questões aí que envolvem. Né? É uma questão biopsicossocial, sim, é multifatorial. Né? A gente tende a colocar lá que a causa do suicídio de determinada pessoa foi a perda do emprego, a morte da mãe, ou o abandono do marido ou da esposa. E não é por aí.
esses pontos são só a gotinha do copo que transbordou, né? Tem um monte de outras questões ali, né, que o copinho foi enchendo e que não foram tratadas, né? Uhum. Sineli, você queria que eu falasse, tu queria que eu aprofundasse também, falasse um pouquinho sobre o mês, né? O mês Sim, do... o Setembro Amarelo, né? Eu também tinha separado aqui algumas coisas para falar, né? Porque a gente tem tudo a ver esse assunto com essa campanha que já existe há algum tempo, que fala do Setembro Amarelo, que fala da prevenção do suicídio. Mas eu estava falando, Roberto, eu estava aqui lembrando das outras lives que eu fiz, que foram sobre luto, sobre violência contra a mulher. E aí, enquanto você falava, eu fiquei lembrando desses conteúdos. Você estava falando da importância da nossa escuta, da gente se fazer presente para o outro, mesmo que a gente não saiba o que o outro está realmente vivendo, ou passando, ou tendo de dificuldade, né? E isso, eu estou aqui lembrando que foi um aspecto da discussão na live de luto, né? Dessa questão da gente também estar presente quando o outro tem uma grande perda, porque não tem muito o que a gente fazer, mas o que a gente pode fazer é estar presente, doar afeto, doar, né, carinho, oferecer uma refeição prazerosa para o outro, porque pode ser que ele não tenha condições, né, de fazer, de cozinhar naquele momento, né? Então eu acho que tem muito diálogo. Então quem está aqui e não assistiu essa live de luto que eu fiz com a psicóloga Vanessa, tem tudo a ver. Então convido vocês a assistirem também essa outra live que também é muito importante e que, assim, eu estou aqui lembrando que, como a Roberta falou, essa questão do suicídio, ele é multifatorial. Não é só uma causa que leva, né, essa questão do suicídio. Não. É uma série de fatores, situações, condição socioeconômica, né, culturais, enfim, que podem levar a pessoa a tomar essa decisão ou ter, assim, conseguir fazer isso, né, essa violência contra si próprio. E aí, eu acho que o primeiro passo é a gente se mostrar, se fazer presente na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, até, de repente, de pessoas que não são tão próximas assim, né? Hoje mesmo eu perguntei oi, tudo bem, para uma pessoa que não era tão próxima e ela teve um momento ali de aconchego, né? De colocar ali o que não estava tão bem por dentro. E eu me senti bem também ao fazer isso, né? De ter um momento de acolhimento com o outro, mesmo que eu não estivesse ali trabalhando ou enfim, né? E eu queria também dividir com vocês uma experiência do meu trabalho, né, que eu sou psicóloga clínica, para quem chegou depois, né, no meio da live, uma experienciação. Não sei se as outras colegas também têm outros psicólogos aqui com a gente na nossa roda de conversa, né, se já passaram por isso. Mas eu atendendo uma pessoa, como eu não vou passar aqui o nome de ninguém, então continua sendo sigiloso. O que eu vou dividir com vocês é a experiência dessa prática que tem muito a ver com essa questão que nós estamos dialogando agora. Nós discutimos no início do processo psicoterapêutico, nas primeiras sessões, em como lidar com uma pessoa que, de repente, está com um intenso sofrimento psíquico, que talvez esteja mais suscetível para a questão do suicídio, né? Eu lembro que eu e essa pessoa em atendimento na minha clínica, a gente discutiu isso, né? Problematizamos, refletimos, enfim, dialogamos, né? Para poder pensar isso, que é algo tão complexo e difícil, né? Quando acontece, a gente fica meio tenso, não sabe o que fazer, mas à medida que a gente conversa, aquilo fica menos tabu, né? E a pessoa sente mais à vontade para lidar com aquele contexto. E aquela pessoa que, né? A gente relações, sermos empáticos, respeitosos, né? Vendo aí uma autocompaixão, enfim, consigo mesmo e com os outros, né? Enfim. E aí, gente, agora eu acho que deve ter só umas 2 semanas que essa mesma pessoa em atendimento veio dividir comigo uma experiência que ela me pareceu que ela teve muita congruência, né? Congruência é um outro conceito dentro da ACP, né? Da abordagem centrada na pessoa, que ela disse que se sentiu muito à vontade para lidar
com essa questão delicada, né, de como ouvir o outro, escutar o outro. E aí ela estava relatando exatamente isso, e que eu queria aqui dividir com vocês. Essa é uma das funções da terapia, né? Proporcionar um maior autoconhecimento de si próprio e dos outros, para se fazer mais presente na vida dos outros, né? Lidar principalmente com quem não faz terapia e, claro, de repente, aquela pessoa que esteja em algum sofrimento, ou dor emocional, ou não necessariamente dor e sofrimento, mas passando por um momento difícil. Por quê? A tristeza, o medo, a raiva e a angústia são sentimentos naturais, que são, na verdade, gente, é saudável se permitir sentir esses sentimentos, né? Deixar isso vir à tona, né? Ter os momentos de poder mesmo desfrutar desses sentimentos. Eu falei a palavra desfrutar, mas não seria exatamente desfrutar, mas se permitir. Eu acho que convém melhor, né, nesse contexto. E aí eu acho muito prudente eu dividir isso com vocês, né, que é como também a terapia ela pode ali, né, facilitar as relações e principalmente dentro dessa complexidade que nós estamos, né, dialogando aqui agora. Eu vou tentar já encerrar, né, a minha fala para poder deixar um espaço para a Roberta também concluir o raciocínio dela. Queria falar que o terapeuta que é centrado na pessoa, né, e quando ele atua num contexto de automutilação e de que ele tem que atuar numa prevenção ao suicídio, ou quando tem que atuar quando já existe a questão, né, de que já teve o ato, só que sem sucesso, enfim, ele vai ali atuar. A ACP tem tudo a ver com esse contexto, porque o terapeuta ele tem uma postura positiva, incondicional, né, assim, neutra e ética diante de qualquer pessoa, tá? Ele vai atuar com uma empatia terapêutica, é um outro conceito, tá? Não é uma empatia do senso comum, ela é muito terapêutica, que na verdade seria sentir junto com o outro, mas sem deixar de ser a si próprio, né? Se permitir vivenciar a dor do outro, né, para poder tentar ter essa compreensão do outro. A congruência eu já falei, a postura. Também um outro conceito que, à medida que a terapia, que é centrada na pessoa, as sessões vão acontecendo, o que eu percebo e acontece é um trabalho psicoterapêutico caminhando para uma vida plena. Essa questão de vida plena é um conceito dentro da abordagem, né? E claro que, gente, eu estou aqui abrindo um parênteses enorme, porque nós estamos dentro de uma pandemia ainda, vivendo a questão do Covid, né? É claro que esses conceitos de congruência, de vida plena, enfim, é algo que vai acontecendo naturalmente, mesmo independente da condição socioeconômica, né? Cultural também. Porque é claro que o trabalho ele vai acontecendo nessa lógica, mas quando acontece uma situação dessa, do exemplo da Covid, é algo que atravessa qualquer pessoa, né? Nos atravessa. Eu também passei por isso, o Roberto também está passando, né? Todos nós estamos juntos nessa. Só que quem faz terapia não vai sofrer, não é isso, mas que tem maior possibilidades no como agir diante dos desafios, né? Diante das adversidades. Por isso que tem esse nome, né? Vida plena. Enfim, eu estou vendo que tem muitos outros comentários, não sei se vai dar tempo de poder, né, dividir isso. Se vocês, se puderem depois colocarem os comentários depois que a live ficar gravada, vai ser muito bom, que a gente pode continuar com o nosso diálogo aí nos comentários também. Eu tinha separado aqui rapidamente uma mensagem que eu queria passar, que eu já quero passar a voz para Roberta, que eu vou falar rapidamente, uma mensagem bem assim, queria que vocês se sentissem importante realmente, porque é algo aí com muito carinho. A mensagem é a seguinte: não desista, se seus esforços forem em vão, pois lembre-se de que o sol ao nascer faz o mais belo espetáculo da terra e mesmo quase sempre encontra sua plateia dormindo, né? Eu gostaria de encerrar dessa forma, enviar um abraço bem afetuoso para cada um de vocês
e queria que a Roberta também, de alguma forma, né, é um desafio aí encerrar esse conteúdo nesse curto espaço de tempo, né, enfim. Não, é muito curtinho, né? A gente tem tanta coisa para falar. Eu lembrei aqui, durante a tua fala, de um ponto, vou tentar falar rapidinho, porque já está acabando o horário, né? Pedir, já que a gente está nesse meio digital, para as pessoas que receberem vídeos de pessoas cometendo suicídio, não repassarem esses vídeos. Isso não acrescenta em nada. Isso não é preventivo. E isso à frente de dois trabalhados hoje, que é a glorificação de sítio e o efeito contágio. O que é isso? Você, quando manda esse vídeo, você perde o controle de quem está recebendo esse vídeo. E, de repente, a pessoa que está recebendo esse vídeo, ela está em dor emocional e ela só está precisando da gota no copo para transbordar. E isso dá um efeito contágio. E a glorificação de sítio é que nesse vídeo você mostra onde ela pode ir para ela efetivar o suicídio. Então não faça isso, né? Promova ações preventivas de fato, tá? Vídeos assim como esse que esclarecem conceitos, né? Que indicam sinais de alerta, buscar materiais no CVV, por exemplo, que tem vídeos curtinhos, spotzinhos que você pode estar mandando para as pessoas que ainda veem esse tema como um tabu. Enfim, tem outras estratégias que não é essa, que além de expor a pessoa que cometeu o suicídio, expõe a família. Expõe aqueles que a gente chama de sobreviventes do suicídio. Sobreviventes do suicídio não é a pessoa que tenta o suicídio e não consegue efetivar. Sobrevivente do suicídio é toda aquela pessoa que dividiu com aquela outra que conseguiu consumar o suicídio toda a dor e o sofrimento dela e ainda assim perdeu essa pessoa. Isso é um ponto para outra live, hein, Sinelli? Tá? Para a gente falar sobre sobreviventes do suicídio, tá? Que são as pessoas que ficam com a dor, ficam com um monte de porquê sem resposta, né? E que muitas vezes adoecem em função dessa perda, tá? Pelo sentimento de culpa que acabam sentindo com a perda dessa pessoa. Então, eu quero agradecer a oportunidade, me colocar à disposição para que entrem em contato comigo. Tem alguns materiais gratuitos digitais que posso mandar para vocês, mas me chamem no direct, tá? Ou falem com a Sinelli, que a Sinelli também tem acesso e a gente vai trocando figurinha. Tá bom? Sinelli, obrigada aí, né, por tudo, e estou disponível para a gente promover outras lives informacionais como essa aí. Tá bom? Que bom. Fico muito feliz, né, por isso. Hoje realmente foi uma grande alegria, né? Estou me sentindo muito bem, sentindo gratidão agora por você ter aceitado o convite, por realmente ter de fato acontecido a live, né? Muito, muito obrigada por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí conosco aqui, né? Eu vou precisar, então, agora encerrar para a gente ter, né, esse momento registrado, gravado. Então, um beijo enorme para todos, sintam-se abraçados. Eu não sei exatamente o que cada um, rapidamente, né? Eu não sei que cada um realmente está passando de dificuldade, mas o que eu queria também encerrar falando que a vida é como se fosse uma montanha-russa, né? Tem dias que a gente está lá em cima, contentes e entusiasmados, animados, festeiros, e tem dias que não vão ser tão bons assim, né? Vamos estar lá embaixo, nessa montanha-russa. E é isso, né? Não existe uma felicidade ali 24 horas, né? Isso não existe, é só mesmo nos filmes, nos seriados, a vida mesma, o real da vida é esse, altos e baixos dessa montanha-russa, né? E é isso, gente. Às vezes no mesmo dia, né? Exatamente. Às vezes no mesmo dia. Em questão de até de segundos, né? Gente, um beijo para vocês. Até logo. Tchau, tchau.